O grande contrassenso é o seguinte: a Câmara fala de equilibrar despesas, até criticando o governo federal. E as despesas que o governo federal tem, pelo menos, né, mesmo furando o teto, é para investimento no próprio, na própria funcionalidade mesmo da administração do governo, né, e daquilo que representa também as ações para a população, as universidades, hospitais e clínicas, pagamento de SUS, pagamento de professores, essas coisas, e novos investimentos que um governo tem que fazer. Mas, entretanto, a despesa que eh, a, a Câmara definiu, eh, ela se colocou numa situação assim só de um nicho de pessoas, né, que poderiam ser agraciadas e não mostra em nenhum momento, né, o equilíbrio e a austeridade com o dinheiro público. Sendo assim, a decisão do Flávio Dino foi interessante, que ele estabeleceu para todos os núcleos de poderes da República, né? O poder executivo, legislativo e judiciário, que não podendo ultrapassar mais o teto constitucional, eliminando os perundicários, porque muitas vezes o cara ganha lá, já ganha bem, digamos que o cara ganha lá 20, 40 mil reais, aí junta o perundicário X, Y, agrega aquilo, agrega, daqui a pouco o cara faz 100, 200 mil por mês. E essa é a grande disparidade, né? Uns ganhando muito, 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 estou dizendo que eles não merecem, mas tem que haver um pouco de austeridade daqueles também, né, que estão na outra fase, né, do outro lado, né, da vida real, que estão aí quebrando o pé todos os dias, ganhando 2, 3 salários mínimos. Então você tem que dar um bom exemplo. Eu vi uma reportagem sobre a Suprema Corte Sueca, e aí também quando o Flávio Dino tomou essa decisão, também foi também para o judiciário, deixar bem claro sobre isso, que já ganha bem e tem muitos pirundicalhos, né? E, e inclusões, e, digamos assim, as benesses, né, do poder, que é um negócio interessante. Tudo quem paga somos nós, que nós somos contribuintes. Então, voltando ao assunto que eu falei, a gente estava fazendo um paralelo essa semana, eu estava olhando num jornal francês, de um ministro da Suprema Corte Sueca com um ministro da Suprema Corte brasileira. O ministro da Suprema Corte Sueca Tássia e amigos que nos escutam, não tem lá o chamado auxílio moradia. Aí a jornalista perguntou por que não tem isso. Não, porque o que eu ganho já dá demais. Né? Seria até uma falta de educação, né? Uma desonra com o dinheiro do contribuinte. E eu achava engraçado que tudo que ele falava, dizia, não, mas o dinheiro do contribuinte não pode ser. Para você ter uma ideia, Tássia, ele sai da sua casa de bicicleta até o ponto do trem, espécie de metrô rápido, né? Deixa a sua bicicleta lá, pega o metrô e vai para o trabalho. E vai para a Suprema Corte, né? O apartamento onde ele mora, porque é na capital sueca, né? Se eu não me engano, é Estocolmo. E ele tem que pegar, mas lá ele não tem esse lance de, tem um auxílio moradia que você não mora lá. Não, é num apartamentozinho pequeno, de 60 metros quadrados, 65 metros quadrados. Muitas vezes, por causa das audiências, terminava muito tarde, ele dormia lá e depois, quando final de semana, voltava para casa da sua família. E veja só, imagina que um juiz de primeira instância, um desembargador ou um ministro de Suprema Corte morando a 100, 200 metros ou morando a 1 quilômetro de sua casa e de bicicleta para a Suprema Corte. Isso você não ia acreditar nisso nunca. Mas isso eu não estou dizendo que vá acontecer. Mas pelo menos seguir os bons exemplos, né? Poxa vida, tem tanto peru de calho aqui, auxílio isso, auxílio aquilo, né? Auxílio. Peraí, paga com teu dinheiro, tu não já ganha tão bem. Tu não já ganha tão bem. Então, são essas disparidades. E eu não estou falando só do judiciário, não. Em todas as instâncias do governo tem assim. Agora, a do judiciário, que as pessoas têm até medo de falar, né?
é muito mais atenuante. É muito mais atenuante. As regalias do Poder Judiciário são, aqui no Brasil, sinceramente, são coisas de outro mundo, né? O custo que tem, vê aí no portal da transparência, o custo que tem a manutenção de um gabinete aí, de um desembargador, de um ministro da Suprema Corte, né? E de um gabinete até de um juiz também, de uma comarca de São Vicente, por exemplo, que não tem mais em Macaparana, né? De primeira instância, né? Então, há sim regalias fora da realidade brasileira. E o grande problema é, nós temos um legislativo também que é maculado, né? Cheio de pirundicalhos também. Como é que o sujo vai falar do mal lavado? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo a vocês? Como é que o sujo vai falar do mal lavado? Não vai, não vai. Aí fica esse jogo. E nesse jogo cada um quer ganhar mais. E nesse jogo cada um quer ganhar mais, quer ter mais regalias aí. Ainda é por isso que a sociedade muitas vezes se revolta. E se revolta com razão, né? Não é à toa, você é brincadeira, você sai de casa para trabalhar numa bicicleta, sai de casa para trabalhar numa moto. Muitas vezes não pode nem pagar o IPVA da moto, aí tem ali uma blitz da polícia, ela para você, multa você, toma sua moto, você não consegue nem chegar no trabalho. Você não consegue chegar nem no trabalho. Então, essas disparidades sociais é que vai deixando as pessoas revoltadas, indignadas. Essa é a grande verdade. Não tem outra verdade. Não tem outra verdade. Então não adianta você estar criticando o judiciário, não, se também o legislativo faz a mesma coisa. Mas espera aí, mas quem demanda esses periodicários, isso não é também consolidado e autorizado pelo próprio legislativo que gera orçamento para o judiciário? Então por que que você não começa a cortar na carne para dar o bom exemplo, para começar a cortar o outro? Mas claro que não, porque todos querem mais, né? Então veja só que interessante. Esse periodicário todinho veio do legislativo, da Câmara Federal, do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, como é que pode falar dos prejudicados do judiciário? Acertadamente, para o bem ou para o mal, né? Para o bem ou para o mal. Eu digo muito mais para o bem. O Flávio Dino, pelo menos, deu uma decisão que também atinge ele como ministro. A gente não pode ganhar mais do que o teto constitucional. Então, tem que agora mostrar. Então, essa é uma atitude de você dizer assim: eu tenho que dar bom exemplo. E aí, você quer, goste do Flávio Dino ou não. Mas ele tomou uma decisão na própria carne acertada e que, a partir do seu exemplo, ele distribuiu para os outros. E a decisão dele atinge o executivo, poder executivo, o judiciário e o legislativo.